Vamos falar um pouco sobre a técnica sem corte e sem cicatriz. Doutor Carlos, e aí? Olha, eu quero até te agradecer por essa pergunta, porque eu acho que vai ser interessante a gente falar para o seu grande público a respeito dessa técnica sem corte e sem cicatriz. Essa técnica que todo mundo conhece, todo mundo via no Google, enfim, e nas redes sociais, chama-se FUE, que em inglês quer dizer extração de folículos, de unidades foliculares. A técnica tradicional, a técnica clássica, né, chama-se FUT, que é aquela do corte, né? Que é o transplante de unidades foliculares do inglês. Então, é muito importante o que você está me falando, porque nós estamos vivendo hoje no país uma situação muito interessante. Essa Lava Jato veio nos mostrar o quanto importante é a ética, a responsabilidade, a cidadania. Então, quando a gente vê, por exemplo, propagandas assim, cirurgias sem corte e sem cicatriz, nós devemos estar atentos a isso, porque isso não existe. Então, por exemplo, essa técnica FUE, essa de furar ao invés de cortar, é uma técnica que nós usamos no nosso arsenal, é uma técnica que tem o seu lugar garantido na cirurgia da calvície, embora com indicações extremamente precisas. Então, o que acontece? Ao invés de você cortar, você faz um furo com um objeto perfurante, você faz um cortezinho redondinho no couro cabeludo, na área doadora, então você faz um furo. Se você faz um furo ali, você cortou. Então tem corte. Então a propaganda é enganosa, porque a propaganda fala sem corte. Então tem corte. Então você faz o furo e você tira um cilindro de cabelo. Ao tirar esse cilindro de cabelo, ficou um orifício. E esse orifício precisa cicatrizar. Então tem cicatriz. Mesmo que ela fique escondida. Não importa, tem que cicatrizar. Então existe uma cicatriz. Então a propaganda é enganosa. Sem cicatriz. Não. A propaganda não podia ser assim, sem corte, sem cicatriz. Quer dizer, então tanto a técnica que você corta como a técnica que você fura, ambas você corta e ambas você deixa a cicatriz. Só que com a clássica, a cicatriz é linear, enquanto esta outra técnica, que chama-se FUE, que é tida como uma técnica nova, aliás, é muito mais antiga do que essa de cortar, porque essa técnica de furar é uma técnica da década de 50, do século passado, e que ela foi hoje melhorada. Então, ao invés de você fazer aqueles tufões grandes, que pareciam um cabelo de boneca, hoje são furinhos menores, hoje, assim, mas elas deixam cicatrizes igualmente. Quando você viu uma pessoa que fez o implante ou o transplante, né, era visível. Visível. Né? Hoje essa técnica evoluiu muito. Evoluiu, é uma técnica que você faz aqueles furinhos menores, mas eu quero reiterar isso. Não existe sem corte, sem cicatriz. Essa técnica de furar são centenas e centenas de cortes redondinhos que vão levar à cicatrização. Aliás, Davi, existe um estudo hoje que se você juntar todos esses furinhos que cicatrizaram um com o outro, a cicatriz que você deixa na área doadora é muito maior do que a cicatriz se você for só cortar. Então, é muito importante que a opinião pública, que os telespectadores que estão nos ouvindo nesta manhã, não se deixem enganar. Porque, veja bem, a técnica é boa? É, mas a propaganda dela é enganosa. Eu costumo dizer que essa técnica é sem corte e sem cicatriz é um estelionato científico. Porque estelionato, por conceito, é iludir a fé pública. É verdade. Você não pode iludir o paciente. Nós estamos vivendo hoje uma época da Lava Jato, de moralizar esse país. Né? Então, eu acho que tudo é importante nisso. E né? parece que tem muita gente querendo fazer implante, transplante capilar agora. Isso quem pode fazer hoje é o cirurgião plástico. Olha, vou falar para você, como a técnica de furar, ela é tida como muito mais simples, e não é uma técnica também elaborada, que deve ser feita por médicos especialistas, hoje, enfermeiros, fisioterapeutas, outras áreas biomédicos, já estão se arvorando e fazendo a cirurgia do transplante capilar sem a devida formação. E o Conselho Federal de Medicina está de olho nisso. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado. A cirurgia da calvície é uma cirurgia elaborada. Davi, eu estudei 6 anos de medicina. Fiz 2 anos de cirurgia geral, de residência em cirurgia geral. E fiz 3 anos de residência em cirurgia plástica. Minha formação para pegar um bisturi e fazer uma cirurgia da calvície foram 11 anos. Então, não é possível que hoje pessoas da área médica mesmo, que não tenham formação cirúrgica, ou da área paramédica, queiram se arvorar a fazer esse transplante de cabelo. É uma cirurgia
que tem a sua complexidade, ela é uma cirurgia elaborada e tem que ser feita com arte. Então eu quero reiterar sobre as propagandas enganosas, porque o Google aceita tudo. Então, quando os senhores ouvirem cirurgia sem corte e sem cicatriz, os senhores pensem um pouco. Não há como isso acontecer. Mesmo se for a técnica FUE, que é a técnica de furar, que é uma técnica que está no meu arsenal terapêutico, tem as suas indicações, ela tem incisões, ou seja, tem cicatriz e tem incisão. E a técnica tradicional clássica é aquela técnica que você corta, tira uma faixa, sutura e a cicatriz resultante é uma linhazinha muito fininha que você só irá ver se raspar a cabeça a zero. Como também os furinhos que você faz com do FUE vão aparecer se vocês rasparem o cabelo a zero. E cresce rápido, doutor? Cresce rápido, o cabelo tem tanto quando o grande problema do FUE é que na maioria absoluta das vezes você tem que raspar a cabeça a zero. Então já afasta pelo menos metade dos pacientes que têm a indicação de fazer o FUE. São duas técnicas utilizadas? São duas técnicas de retirada de cabelo. Isso. O que eu quero dizer para você é que quando você tira pela técnica tradicional, você leva o cabelo ao microscópio e prepara as unidades foliculares artesanalmente. Agora, quando você faz o FUE, você tem um instrumento que tira os cabelos idênticos. Então, é uma máquina de tirar cabelo. Então, eles saem iguaizinhos. Não tem ali muita arte. Okay. Né? A outra é mais artística, mais artesanal, de modo que é mais elaborada. E, para isso, você precisa de uma equipe muito bem treinada. Então, pessoas que saibam fazer isso. Por isso, a técnica é mais elaborada.